Olá, galerinha do oitavo ano. Aqui é o professor Rosinaldo Aguiar de Estudos Amazônicos. Vamos falar hoje sobre os aspectos físicos naturais da Amazônia. Ou melhor, nessas próximas aulas nós vamos falar sobre os aspectos físico-naturais da Amazônia. Nós vamos tratar de diversos temas sobre as características físicas e naturais da nossa região, tá? Então nós vamos falar sobre a vegetação, sobre o clima, sobre os rios, sobre os solos, sobre o relevo. Então essa será a nossa tarefa ao abordar os aspectos físico-naturais da nossa região, tá? Então quando nós falamos de aspectos físico-naturais da nossa região, é bom dizer que a Amazônia, a nossa região, ela é um ecossistema. Ela é um grande ecossistema. Um ecossistema, gente, é um conjunto formado pelas interações entre componentes bióticos, que são os organismos vivos, plantas, animais e micróbios, e os componentes abióticos, que são os elementos físicos e químicos, o ar, a água, os minerais e o solo, tá? Então, o conjunto desses elementos bióticos e abióticos, ou seja, organismos vivos e elementos físicos e químicos, formam um ecossistema. A nossa região é um grande ecossistema, na verdade é o maior ecossistema do mundo. E o nosso ecossistema ele tem um fator muito peculiar que os estudiosos dizem que ele é como se fosse uma família. Por que ele é como se fosse uma família? Porque os elementos naturais do ecossistema amazônico eles são muito unidos. E um depende do outro para existir. Então, as características do clima amazônico estão ligadas a outros fatores da nossa região, como, por exemplo, a presença de muitos rios, a presença da floresta, né? Então, esses elementos, onde um acaba ajudando o outro a existir, a funcionar, faz com que a nossa região seja considerada, faz com que o ecossistema amazônico seja considerado uma família, tá? Bom, e aí, tratando do primeiro tema sobre o ecossistema amazônico, vamos falar nessa aula de hoje sobre a vegetação amazônica, tá? Quando nós falamos de vegetação amazônica, vale dizer que a nossa região apresenta diversos tipos de vegetação, mas a principal, sem dúvida nenhuma, é aquela que é uma marca da nossa região, é uma imagem, é um símbolo da Amazônia, que é a imensa floresta tropical amazônica, tá? A floresta amazônica, quando se fala de Amazônia, logo nos vem à mente a imensa floresta com grandes árvores, floresta fechada, tá? Que cobre a maior parte da nossa região, que já cobriu toda a nossa região, e hoje é a floresta que existe em maior extensão, em maior quantidade, em maior extensão territorial no mundo, e que é óbvio só não cobre toda a Amazônia porque parte dela foi destruída, né, por conta da ocupação da região, desenvolvimento de atividades econômicas, mas é a floresta que se apresenta no mundo em maior extensão territorial e é a vegetação que ainda se apresenta, é a floresta, o tipo de vegetação florestal que se apresenta mais preservada no mundo, tá? Por isso é um símbolo da Amazônia e é alvo também de muitos interesses internacionais, de muita preocupação mundial, tá? Quando nós falamos de floresta amazônica, é bom dizer que essa floresta ela tem algumas características. Primeiro, ela é heterogênea, ou seja, ela é formada por uma diversidade imensa de espécies de animais e vegetais, tá? Ela abriga uma grande quantidade de animais e vegetais, ela é, portanto, heterogênea. Ela é latifoliada, ou seja, ela é formada por árvores que, na sua grande maioria, têm folhas grandes, folhas largas, tá? Que leva essa floresta a reter bastante água. Ela é também hidrófila, ou seja, ela é adaptada à grande quantidade de água que cai sobre a região. Nós sabemos que na nossa região chove bastante e a floresta que cobre a nossa região é adaptada a esse clima chuvoso. E ela é também dividida em níveis florestais.
ela não se apresenta com um aspecto só, com aspecto apenas. Ela é dividida em três aspectos diferentes. Ela é dividida em floresta de igapó, floresta de várzea e floresta de terra firme, ou mata de igapó, mata de várzea e mata de terra firme, tá? Aqui a gente tem uma imagem da imensa floresta amazônica, né? Com árvores grandes, mata fechada, copas das árvores bem altas. Aqui, como eu falei, a floresta é latifoliada, porque ela é formada por árvores com folhas grandes e largas. Ela é uma floresta heterogênea, porque ela é rica em biodiversidade, ou seja, ela apresenta uma grande diversidade de animais e vegetais. Ela é hidrófila, porque ela é adaptada, né, à abundância de água que existe e que cai sobre a região. E aqui ela é dividida em níveis florestais. Então a gente tem, por exemplo, aqui a mata de igapó. A mata de igapó é a parte da floresta que permanece inundada o ano inteiro. É uma floresta que fica coberta pela água, a parte do caule das árvores fica coberto pela água o ano inteiro. E a grande espécie símbolo da floresta de igapó, da mata de igapó, é a Vitória régia. Logo em seguida a gente tem a mata de várzea. Tá? A mata de várzea ela é inundada uma época do ano pelos rios, especialmente no nosso inverno amazônico. Quando chove bastante na região, os rios enchem e cobrem uma parte da floresta. Essa é a mata de várzea. Quando nós chegamos no nosso verão amazônico, os rios voltam ao seu leito normal e aquela parte que ficou coberta pela água, ela fica com bastante nutrientes. Tá? Então esse solo que esteve inundado durante o inverno, que faz parte da mata de várzea, na época do verão ele volta a ficar seco, sem a presença da água, mas ele fica rico em nutrientes. Daí esse solo ele é bastante utilizado para a agricultura, tá? Essa agricultura é chamada agricultura de várzea. E em seguida, que vocês veem aí na imagem, é a mata de terra firme, que é a parte da floresta que não é inundada pela água, que não fica coberta pela água, fica nas partes mais altas da nossa região e onde aparecem as árvores de maior tamanho, de maior porte, tá? Bom, a nossa floresta amazônica, ela tem uma importância muito grande, gente. Tanto no decorrer da história quanto hoje. No decorrer da história, a floresta amazônica ela foi aproveitada para diversas atividades, como por exemplo, para a extração das drogas do sertão, durante a exploração da borracha, para a atividade madeireira, para a atividade de extração de produtos da floresta castanheira, a retirada de castanhas das castanheiras, a extração também de produtos medicinais, frutas, e uma série de produtos. Hoje a floresta amazônica ela tem uma importância muito grande, ela é usada pela medicina para a produção de medicamentos. Muitas frutas são retiradas da floresta e servem para produzir alimentos e sucos. Ela é utilizada para a produção de cosméticos e perfumarias, para o fornecimento da madeira, e ela também contribui com o equilíbrio do clima local e global, porque a floresta amazônica ela desempenha uma série de funções que ajudam a regular o clima. Uma delas é absorver gás carbônico. Ela faz o chamado sequestro de carbono. E ao sequestrar o carbono, ela ajuda a manter o ar mais limpo. E ao mesmo tempo em que ela absorve gás carbônico, ela libera oxigênio, que é o ar que nós respiramos, né? Daí a importância dessa floresta ser mantida em pé e não ser destruída. Mas também ela ajuda através do chamado processo de evapotranspiração, onde a floresta ela absorve vapor d'água, né? Onde a floresta absorve calor e libera vapor d'água, que ajuda na formação das chuvas, não só na nossa região, como também em outras regiões do Brasil, porque aqui na nossa região se formam massas de ar, né? Uma massa de ar é uma grande quantidade de ar que tem características próprias, umidade, calor, ou então pode ser seca, pode ser
fria, mas aqui na nossa região se forma uma massa de ar úmida que ajuda a produzir chuvas em outras partes do Brasil, não só na região. Então a Amazônia, a floresta amazônica, ela contribui muito para manter o equilíbrio do clima, né? Tanto o clima da nossa região, clima local, quanto o clima de outras partes do Brasil e do mundo, portanto contribuindo para o clima global. Daí a preocupação que há em não destruir essa floresta, gente. Duas atividades econômicas são atividades assim que vêm causando muita preocupação, que são a exploração madeireira e a agropecuária, a agricultura e a pecuária, tá? Essas atividades elas vêm promovendo em larga escala desmatamentos, queimadas na nossa região, que além de destruírem a floresta, causam a extinção de espécies animais que ficam sem o seu habitat natural e obviamente também de espécies vegetais que desaparecem, povos que vivem da floresta, do que a floresta oferece sofrem, tá? Pequenos agricultores, povos extrativistas como índios, povos ribeirinhos, que vivem do que a floresta oferece, sofrem, né? E vale dizer, como eu falei no início da minha explicação, que na nossa região são encontrados outros tipos de vegetações, tá? Não é só a floresta amazônica, a gente tem também o cerrado, tá? Como a gente vê essa imagem aí da vegetação do cerrado. A gente tem também os campos amazônicos que são encontrados na Ilha do Marajó, em Roraima. A gente tem também a vegetação litorânea, que é encontrada nas áreas do litoral da Amazônia, né, ao longo do Pará, do Amapá, tá, que são estados que têm litoral. Os outros estados da Amazônia são estados interioranos que não são banhados pelo mar. Bom, gente, era isso, tá? Espero que tenha contribuído. Qualquer dúvida é só me perguntar, né? Façam a atividade que eu passei. Um abraço e se cuidem, tá?